Imagine que você acorda pela manhã e sente algo inquietante dentro de você. No passado, você fez planos, trabalhou, amou, sofreu, buscou significado em tudo. E de repente surge uma pergunta que não quer ir mais embora da sua cabeça. E se nada disso tiver um sentido final? Essa é uma sensação estranha. Nós buscamos significado em um universo que não responde. E foi exatamente isso o ponto de partida da filosofia de Albert Camus. Para ele, a vida não é exatamente trágica, mas ela é absurda. E o que isso realmente significa? Bem, antes de partir para essa pergunta e essa resposta, é preciso entender quem foi Albert Camus. Camus nasceu em 1913, na Argélia, que na época era uma colônia francesa. Ele cresceu em uma família muito pobre e o seu pai faleceu na Primeira Guerra Mundial, quando Camus ainda era um bebê. Ele foi criado pela sua mãe, que era praticamente analfabeta, e mesmo assim, ele cresceu, se tornou jornalista, escritor e filósofo. Em 1957, recebeu o Prêmio Nobel da Literatura, mas Camus não gostava muito de ser chamado de filósofo. E, ainda assim, as suas ideias influenciaram profundamente o pensamento existencialista do século XX. As suas obras mais famosas incluem, obviamente, O Mito de Sísifo, O Estrangeiro, A Peste e O Homem Revoltado. E todas elas têm algo em comum. Elas giram em torno da mesma pergunta: como viver em um mundo que talvez não tenha sentido? O nascimento do absurdo. Para Camus, o absurdo nasce de um conflito. De um lado está o ser humano. Nós queremos entender o mundo, queremos respostas, queremos propósito. Perguntamos constantemente: por que estamos aqui? Qual é o sentido da vida? Existe justiça? Existe destino? Mas do outro lado está o universo. E o universo permanece em silêncio. Não há respostas claras, não há garantias, não há propósito visível. É nesse choque entre a nossa necessidade de sentido e o silêncio do mundo que surge o que Camus chama de absurdo. E agora entramos na questão mais importante da filosofia. No início do seu ensaio, O Mito de Sísifo, Camus faz uma afirmação chocante. Ele diz: existe apenas um problema filosófico realmente sério: o suicídio. Ou seja, se a vida não tem sentido, vale a pena continuar vivendo? Essa é a pergunta central. E para algumas filosofias, a resposta é encontrar algum tipo de sentido escondido, na religião, no destino, propósito divino. Mas Camus rejeita essa saída. Para ele, inventar um sentido apenas para escapar do absurdo é a forma de fugir da realidade. Ele chama isso de suicídio filosófico. Mas então, o que fazer? Se a vida não tem sentido e também não devemos inventar um, o que sobra? Camus propõe 3 respostas. A primeira é aceitar o absurdo, reconhecer que talvez o universo realmente não tenha um propósito final. O segundo é rejeitar o suicídio. Mesmo sem sentido, a vida ainda pode ser vivida. E o terceiro é se revoltar, mas não uma revolta violenta, e sim uma revolta existencial. Continuar vivendo intensamente, apesar do absurdo. O mito de Sísifo. Para explicar a sua filosofia, Camus usa uma história da mitologia grega. Sísifo foi condenado pelos deuses a uma punição eterna, e ele deveria empurrar uma enorme pedra até o topo de uma montanha. Mas sempre que chegava perto do topo, a pedra rolava de volta. E ele precisava começar tudo outra vez. E outra vez, e outra vez, e outra vez. Para sempre. Uma tarefa sem sentido, sem objetivo, sem final. Mas Camus faz uma interpretação surpreendente. Ele diz que devemos imaginar Sísifo feliz, porque no momento em que ele aceita o seu destino e continua empurrando a pedra, ele se torna maior do que a sua punição. Ele encontra liberdade dentro do absurdo. O absurdo na vida moderna. A filosofia de Camus não é apenas teórica. Ela descreve algo que muitas pessoas sentem no dia a dia: acordar, trabalhar, dormir, refletir a mesma rotina, se perguntando: é só isso?
Esse momento de estranhamento, quando percebemos a repetição da vida, é o que Camus chama de despertar para o absurdo. E, segundo ele, esse despertar pode ser assustador, mas também pode ser libertador. Viver sem ilusões. Camus acreditava que aceitar o absurdo não torna a vida pior, na verdade, pode torná-la mais intensa. Se não existe destino pré-definido, então somos livres. Livres para criar as nossas próprias experiências, para amar, para explorar, para viver plenamente o presente, sem esperar por uma grande explicação final. Albert Camus não nos oferece respostas fáceis. Ele não nos promete sentido, não promete justiça, não promete propósito cósmico, mas ele oferece algo diferente: a coragem de olhar para o absurdo da existência e ainda assim escolher viver, intensamente, conscientemente. E talvez seja exatamente nisso que reside a verdadeira liberdade, porque no fim das contas, a pergunta não é se a vida tem sentido, mas o que você fará com ela mesmo assim.